Efésios 2, a partir do verso 5, diz o seguinte: Estando nós mortos, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Algumas pessoas leem esses 4 versos e dizem: olha, a fé que te traz a salvação, ela não vem por obras. Porque se você diz, né, que você tem que praticar alguma obra da fé para ser salvo, logo a salvação está sendo mérito seu, né? E aqui fala que nem a fé é de você, é de Deus. Então não tem que praticar obras para ser salvo. Você sabe de que obras Paulo está falando aqui? Algumas pessoas dizem que não é obras da lei e nem obras da fé. Paulo está falando de qualquer tipo de obra. Que a salvação não é mérito do homem. Olha, com certeza a salvação não é mérito do homem. Quem fez um sacrifício foi Jesus. Então isso veio por graça. Né? Por graça, porque você não merecia que ele sofresse por causa dos seus pecados. Mas uma vez que esse sacrifício foi feito, você vai ter que praticar obras para ser salvo. Então já não é pela graça. Olha que obras que Paulo está falando aqui. Num contexto não tão longe, Paulo diz o seguinte: porque somos feitura sua. Verso 10, em seguida. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Quais são essas boas obras? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Através de Cristo, Deus preparou boas obras para que você andasse nela. Se você não anda nessas boas obras, você vai ser salvo? Porque naquele tempo no qual Paulo escreveu as epístolas, ele estava lutando contra os judaizantes, que estava pregando em todas as sinagogas que os gentios tinham que guardar toda a lei de Moisés para ser salvo. Tinha que estar debaixo das obras da lei, circuncisão, festas, todos os mandamentos que diziam respeito à primeira aliança. Você vê isso em Atos dos Apóstolos. E por isso que Paulo fala, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Ele fala isso em Gálatas 2. Mas o contexto é a circuncisão. É a primeira aliança. Mas na nova aliança, a qual vem a graça de Deus sobre você, Deus te dá obras para você fazer e ser justificado. Olha o que Paulo diz. Portanto, verso 11. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Agora eu pergunto, o que tem a ver isso com o que Paulo falou antes? O que tem a ver o assunto da circuncisão e da incircuncisão com pela graça sois salvos, mediante a fé? E isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque quando Paulo fala, portanto, Paulo está ligando o contexto. Tem que ter a ver. Tem que ter uma ligação. Portanto, lembre-se de que vocês eram acusados pelos judaizantes. Né? Não está escrito aqui judaizantes, mas quem são esses? Os judaizantes. Vocês eram acusados, chamados de incircuncisão. Vocês são incircuncisos. Circuncisão é você praticar as coisas da nova aliança. Todo aquele que se circuncidasse tinha que praticar as leis da primeira aliança, senão não era circuncidado, não era considerado circuncidado. E como estava vendo o tempo de transição das duas alianças naquele contexto de vida, porque para a nova aliança, né, tomar o seu lugar no entendimento de todos os gentios e de todos os judeus que haveriam de crer em Cristo, precisava de um tempo de transição. E durante esse tempo em que a nova aliança tomaria o seu lugar sobre a aliança antiga, vinha os judaizantes, né, desfazendo tudo que Paulo ensinava. E não tinha Novo Testamento, e ainda tinha templo, onde tinha sacerdotes fazendo sacrifício pelos pecados. E havia ainda, se você ler Atos 14, 17,
e também capítulo 18, havia muitos, milhares de gentios na primeira aliança. É só você ler Atos 14, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 17 e também capítulo 18. Você vai ver que Paulo e Barnabé entravam nas sinagogas e falavam de tal maneira que convencia uma multidão de gentios, de gregos e também de judeus. Convencia uma multidão, não todos. Então tinha muitos gentios debaixo da primeira aliança, né, guardando a lei de Moisés, que não conhecia ainda o Messias. E aí Paulo está confrontando isso, que a salvação não vem por obras, se referindo às obras da lei. Por isso, o assunto da circuncisão. Porque se você vivesse naquele contexto de vida e quisesse se circuncidar para ser salvo, você precisaria praticar muitas obras. Para realizar as festas, precisaria do povo trabalhar muito. Se você medita e sabe como é que era realizada as festas, você vê o tanto de trabalho que o povo tinha que fazer. E aí quando você vai em Romanos 2, texto que eu estou lendo em quase todos os vídeos, Romanos 2, a mesma escritura, a mesma palavra, o mesmo apóstolo, inspirado pelo mesmo Espírito, disse: mas segundo a partir do verso 5, mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. O que Deus vai recompensar segundo as suas obras? A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O que Deus está recompensando segundo as obras? A vida eterna. É a salvação. Mas Paulo não falou, pela graça sois salvos? Falou. Isso não vem de vós? Falou. É dom de Deus? Falou. Não por obras, para que ninguém se glorie? Falou. Mas aquelas obras que Paulo falou em Efésios 2 é a circuncisão, que é as leis da primeira aliança, as obras da lei. Essas obras, pelas quais você praticando, Deus vai te dar a vida eterna, é as obras da fé. A salvação continua sendo pela fé, porque também Tiago disse que uma fé sem obras é morta, e Deus não te deu uma fé morta. Então, se você é salvo pela graça, mediante a fé, e uma fé sem obras é morta, você vai precisar de ter obras para ter a vida eterna. Concordância total. De maneira que uma leitura de Efésios 2, né, a leitura que muitas pessoas fazem de Efésios 2 para sustentar algumas doutrinas, é uma leitura totalmente desviada da verdade, né, por causa de se abandonar contexto. Sempre é a mesma história. Abandonando o contexto, você cria um grande problema, né? Ou como é que você vai explicar isso? O mesmo Paulo que fala de salvação não por obras, mas sim por fé, é o mesmo Paulo que fala: Deus vai recompensar a vida eterna segundo as obras. Como é que você explica isso? Assista também os outros vídeos. Eu falo mais coisas, né? Não dá para falar tudo de uma vez só, ok? Deus te abençoe.